né, só para dar um exemplo, nos presídios, dentro do sistema prisional, né, nas cadeias do PCC, tem lá o futebol, né? O futebol tem tanta regra que uma vez eu até estava visitando um presídio aqui em São Paulo, falei, nossa, eu não ia jogar futebol se eu estivesse aqui, porque... E é a única atividade praticamente que os presos têm, né, de lazer. Então eles jogam muito, mas tem tanta regra. Tem uma vez um presídio, um quadro na parede com as regras, assim, né? Então você não pode xingar o outro, não pode falar palavrão, porque No se futebol? O futebol do PCC... não pode. Como é que é o futebol do PCC? Vamos lá. Puxa vida! Isso é corte. Não, como é futebol do PCC? Então, tem assim, eles falam que não pode cair no chão e segurar a bola. Então você não pode xingar o juiz, né? Não pode dar entrada violenta. Não pode xingar, não não pode- pode xingar, não pode dar cotovelada. Não, de jeito nenhum, não pode falar palavrão. Mas o palavrão, nem no futebol e nem no sistema, nas prisões do PCC, eles não aceitam que xingue uma pessoa de palavrão. Não, então a gente consegue perceber que a metade dos jogadores brasileiros não era do PCC. Né? Não, Os caras eu dão um acho- carrinho pra Eu cacete. acho que com essa disciplina o Campeonato Brasileiro, a CBF deveria olhar com os olhos mais abertos. Ter o pro time do PCC. Tite e o time do PCC. Exatamente. Quando for um jogo Não, o assim... juiz é do Brasil e PCC. Argentina, escala a seleção. Porque a Exato. seleção dá porrada. Exatamente. Agora um time europeu Aí ali... bota mais o PCC. que tem uma educação PCC que ali, vai ter uma E talvez o educação. juiz do PCC também no Campeonato acho Brasileiro que daria um ele- jeito, né? Inclusive, você falou disciplina, é exatamente essa palavra que eles usam o tempo todo, disciplina. E a palavra-chave do tive lá. PCC é essa, disciplina. Tem umas unidades prisionais aqui na capital que elas recebem o pessoal que vem da Cracolândia, né? Que são presos, enfim, são, na verdade, usuários, né? Que eles são chamados de nóia. E também é outra categoria que não é aceita pelo PCC, tá? O nóia. Craqueiro. Não vai ser aceito, nunca vai ser um irmão do PCC. Mas não um cara que usa drogas. Porque Então- o cara que usa drogas, ele pode ser considerado um nóia, mas não é o nóia Do crack. que tá alienado, né? Só que o irmão 100%. do PCC, em tese, ele pode usar droga, mas ele não pode perder a consciência. isso, ele não é pode isso. fazer merda, entendeu? Sim. Bom, não sei se eu posso falar palavrão. assim. Opa! Merda, não é Ah, também, tá. né? Merda, não... Perdemos o vídeo. O nosso estatuto é diferente do O PCC. nosso estatuto Ah, aqui, o estatuto do canal Achismos. É um pouco mais... Você pode só falar um pouco palavrão. mais brando. Ó, eu queria só pro início, porque, cara, é muita coisa pra gente falar. Vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta, que eu acho que é a mais importante, você que estudou o assunto, como começa o PCC? Por que começa? Eu acho que esse é o lugar que a gente vai abrindo pra entrar no estatuto e entender tudo, né? Isso é importante. A gente acho que todo mundo sabe. Você não sabe? Pô, mas que coisa, né? Conhece tudo isso há 20 anos, praticamente, né? Então, o PCC, ele é criado por um grupo de presos, então ele é criado dentro do sistema prisional de São Paulo, numa unidade prisional que hoje ela já não funciona mais, como na época, que chama, lá em Taubaté, na Casa de Custódia de Taubaté, ela existe, aí tinha um anexo nessa Casa de Custódia, onde os presos ficavam em regime de isolamento, tipo, eterno, entendeu? Se deixasse, não tinha uma regulamentação. Então, muitos presos ficaram lá muitos e muitos anos, né? Eles eram chamados, né, de piranhas, eram os presos, na época, considerados os mais perigosos de São Paulo. Claro, essa coisa de considerar perigoso é sempre uma coisa, né? Relaxa. É o diretor, é alguém que considera, né? Sim. Enfim, né? Não- Não, eles foram denunciados por crimes hediondos, provavelmente. Às vezes não, às vezes lideraram uma rebelião, às vezes mataram alguém no sistema, entendi. enfim, né? Mas são caras com poder. Isso, eram lideranças, Isso. né? Bom, o PCC foi criado lá nessa unidade prisional, no dia... eles comemoram o dia 31 de agosto de 93, a fundação. A história, a narrativa, né, que eles contam é que eles viviam trancados. Nesse dia, o diretor tinha autorizado uma partida de futebol entre os presos e ia jogar os presos do interior com os presos que eram da capital. Clássico. Nessa partida, e ainda não tinha disciplina, Imagina. eles acabaram tendo uma briga e 2 presos do interior foram mortos por presos da capital, que na época eram as lideranças. futebolzinho ali. Isso, foram mortos, inclusive decapitados. Nossa. E os presos, né, da capital, as lideranças, que foram muito tempo as lideranças do PCC, que depois se tornaram conhecidas, um deles era o Cezinha e outro era o Geleião, o Geleião morreu de Covid ano passado, né? Enfim, depois até falar a história dele. Mas ele foi durante muito tempo, esses 2 foram os principais nomes do PCC. Então, eles dizem que quando mataram esses 2,
Eles sabiam que ia ter uma retaliação, que iam ser punidos, né, pela administração do presídio. Eles, no caso, representavam o time da capital. Isso, da capital. Tá. E aí eles fizeram um pacto de união, digamos, de ninguém delatar, vamos aqui se unir. E a partir daí, então, esse teria sido, digamos, a fundação do PCC. Essa cena, ela é vista no Carandiru, né? Isso. É dali, né? Daquele momento ali, ou não? Não, o Carandiru, o filme, ele se passa já um pouco depois, durante os anos 90, 2000, já tinha o PCC ali, mas ainda era na... Era um outro futebol, então. Agora, futebol matava muita gente. O que eu vejo, né? Eu como socióloga, eu vejo isso como um mito de origem, né? Que é uma narrativa para explicar a fundação, né? Mas de fato aconteceu, porque no meu doutorado, que eu escrevi antes desse livro, né? Eu defendi em 2011, que eu estudei, de fato, a expansão do PCC no sistema prisional de São Paulo. Uma das questões que eu fui buscar, eu fui nos jornais, e no jornal do dia 1º de setembro, lá de 93, tem uma notícia falando que 2 presos tinham sido assassinados lá em Taubaté, nesse presídio. Ou seja, eu constatei que, de fato, aconteceu esses 2 homicídios, né? Agora, então, eu entendo que aí, a partir daí, tem uma narrativa mítica de origem, como tem de origem do Brasil, lá o Dom Pedro... Tudo enfim, bem, né? tudo bem. Não, e fica tranquilo que o público que vê aqui é público de boa. Se cometer uma gafe de data ou não, a gente não tem... Compra o livro, que lá está exatamente oficializado. Mas, assim, até então, existiam outras facções no Brasil. Comando Vermelho, talvez? Isso, o Comando Vermelho é anterior, né? O PCC, o Comando Vermelho se data, mais ou menos, ao surgimento do Comando Vermelho em 79, que tem uma história um pouquinho diferente, né? O Comando Vermelho, o surgimento dele está ligado à convivência dos presos políticos, ainda da época da ditadura militar, que na verdade eram presos que eram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, né? Só que entre esses presos que eram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, tinha alguns que eram assaltantes de bancos e que não estavam ligados aos movimentos políticos, só que eles estavam enquadrados na mesma lei, né? Os assaltantes de banco eram... vistos como perigosos para a sociedade. Eram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, porque os militantes políticos também, às vezes, assaltavam bancos para financiar, né, a militância. Enfim, então eles eram considerados a mesma coisa. Como Marighella fez já. Isso. E tal, né? E nessa convivência no presídio da Ilha Grande... que na verdade não foi uma convivência amistosa, tinha uma série de disputas entre os presos comuns, que eram da Lei de Segurança Nacional, e os presos de fato, que eram ligados à militância política, tinha uma série de rivalidades. Mas o que se conta nos livros, nas histórias, é que eles transmitiram para esses presos comuns a importância de se unir, de se organizar, para poder bater de frente com o Estado, né? Enfim, e aí teria pra pedir sido... coisas também. Para reivindicar melhores condições. Que não adianta os presos ficarem matando uns aos outros, disputando entre eles. Eles tinham que se unir. Se organizar. E aí teria surgido um grupo, né, que foi chamado primeiro de Falange Vermelha. E depois, com o passar do tempo, a imprensa até, né, segundo se consta, a própria imprensa acabou chamando de Comando Vermelho. E aí virou Comando Vermelho. Entendi. Né? Isso em 79. Foi a primeira facção? Foi a primeira. Dessa forma que a gente conhece, é a primeira que se identifica. Em São Paulo, tem alguns precursores do PCC, mas não dá para ter certeza se de fato existiu ou se é mais uma narrativa também, claro, sabe, política. Tem um grupo em São Paulo que nunca se comprovou sua existência, que era chamado, né, pela imprensa de Serpentes Negras. Isso que é anos 80, né? Anos 80. Eu já li sobre isso. Que era justamente durante a política de humanização dos presídios que o governo Montoro tentou promover e que foi muita gente contra, né? E aí se acusou a existência desse grupo. Mas nunca tem um colega, né, na USP que fez uma tese, um mestrado sobre isso, né? E ele disse que nunca se encontrou evidências que de fato existiu. O que você tá me dizendo...